novamente, dessa vez no painel Mercado de Capitais, uma alternativa ao crédito subsidiado? Mais cedo, nós inauguramos o tema agronegócio do UKBAR Day na nossa trilha educacional, onde abordamos noções básicas do certificado de recebíveis do agronegócio. Se você deseja se aprofundar no conhecimento teórico e prático sobre esse ativo, estamos com um curso de introdução ao CRA aberto no nosso site. Entra lá no www.ukbar.com.br. A UKBAR é conhecida pela sua excelência na área educacional, fazendo parte da formação dos maiores profissionais do mercado de securitização. Então, se você deseja investir em conhecimento, em um conteúdo objetivo que mescla prática e teoria na medida certa, inscreva-se nos nossos cursos. Bom, a trilha educacional, assim como as salas UKBAR, as salas dos patrocinadores e os Flash Talks, acontecem no ambiente sessões. Basta você navegar pela lateral esquerda da sua tela, clicar em sessões e entrar nas salas de sua preferência. Lembrando que toda a programação e os horários de todo o evento estão lá na parte da recepção. A Hopin, essa plataforma onde a gente está agora, possui 5 ambientes, e eu convido vocês a passear por todos eles e explorar bastante a plataforma. Além das sessões e do palco, que é onde estamos agora, temos também a área de networking, onde você pode encontrar de forma totalmente aleatória outros profissionais do mercado. Basta compartilhar seu áudio ou vídeo, clicar em Estou pronto e cruzarem com alguma pessoa que esteja nesse ambiente. É uma ótima oportunidade de fazer negócios, conhecer novos parceiros e trocar contatos. E, finalmente, temos a área de exposição, onde estão os estandes virtuais. Você vai se surpreender com o que os nossos patrocinadores estão preparando para vocês nesses estandes. Não perca a chance de conhecer as soluções que eles têm para os seus negócios. Agora, eu vou apresentar os nossos painelistas, pois, afinal, é para isso que vocês vieram aqui. Para começar, temos Bruno Luque, superintendente técnico da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. João Rabelo, vice-presidente de Agronegócios e Governo do Banco do Brasil. Moacir Teixeira, sócio fundador da Ecoagro. E Tiago Jean Tomassi, sócio de Corporate e Agronegócio do Escritório Demarest. Como moderador, teremos o Carlos Augusto Lopes, o Cal, sócio fundador da UKBAR, e o Douglas Queres, também da UKBAR e moderador de perguntas. O Douglas vai ser o responsável por captar as perguntas de vocês no chat e passar para os nossos convidados. Então, não seja tímido. Escreve no chat, mas lembrando, no chat do palco, o que vocês gostariam de saber dos nossos painelistas e a gente vai escolher as perguntas que tenham mais aderência com a conversa que estiver rolando no momento. Então, é isso. Vou deixar vocês nas mãos do Cal e volto mais tarde. Carlos, é com você. Obrigado, Monique. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Moacir, ao Bruno, ao João e ao Tiago. É um grande prazer estar aqui moderando esse painel com vocês. E, em nome da UKBAR, também queria agradecer a gentileza de terem aceitado o nosso convite para debater sobre o mercado do agronegócio, o mercado de financiamento, e buscando alternativas aí para esse mercado, que é um pouco o tema desse painel. Eu trouxe alguns números que eu gostaria de apresentar, mas antes disso eu queria só relembrar a todos e deixar vocês pensando um pouco sobre isso, enquanto vocês olham para os números que eu vou apresentar, o grande propósito desse painel, né? A grande pergunta que está por detrás dela, será que a gente consegue uma alternativa, um outro modelo de financiamento que inclua, por exemplo, o mercado de capitais? Essa eu acho que é a grande questão que a gente gostaria de trazer para o debate. O Brasil é uma agropotência, é uma potência no agronegócio, isso não tem absolutamente nenhuma dúvida. A questão é que para continuar crescendo e para que a gente continue mantendo a nossa posição de liderança, a gente vai precisar ampliar as nossas fontes de financiamento, né? Esse setor da economia sempre foi muito vinculado ao financiamento público, e a questão que a gente coloca aqui será que existe espaço para o mercado de capitais? Talvez seja uma pergunta retórica, mas que vale a pena a gente debater. E a gente quer debater com profundidade, ou seja, a gente quer discutir, quer ouvir de vocês o que vocês acham que precisa ser feito, que caminhos que nós estamos traçando
No painel anterior, da parte da manhã, a Margot Grimond fez uma analogia muito interessante. Ela falou, olha, o mercado brasileiro, o mercado ainda é muito bancário, o dinheiro flui, fez uma analogia como se fosse uma estrada, né? Existe uma única estrada pela qual esse dinheiro flui. Essa estrada é a estrada dos bancos. Será que a gente está conseguindo construir outras vias, outros canais no qual esse dinheiro pode fluir? E essa eu acho que é um pouco essa pergunta que a gente quer trazer para cá, mas obviamente com foco no agronegócio. Então eu vou compartilhar a tela e vou trazer alguns números para vocês, e aí eu logo na sequência começo a questionar vocês sobre esses caminhos que a gente quer construir junto. Começo mostrando aí um pouco as dimensões do mercado de CRA, que é o principal título de securitização do agronegócio no Brasil. Nós já emitimos quase 65 bilhões de títulos e hoje o estoque está se aproximando aí dos 45 bi. Se a gente for olhar em termos de emissões, isso aí até agosto, a gente tem ainda todo mês de setembro que a gente já está produzindo e processando esses dados, mas estamos já falando aí de provavelmente um novo recorde de emissões, apesar do momento extremamente crítico que todo o país e o planeta, de certa forma, vive, né? Estamos com 9 bilhões e muito provavelmente, sabendo que o último trimestre é sempre o mais forte para emissões, é muito provável que a gente quebre o recorde aí, que 14 bi, que a gente alcançou em 2016. Quando a gente olha e a gente coloca um raio-x em cima desses números, para tentar entender um pouco melhor, a gente começa a ver algumas coisas um pouco que chamam a nossa atenção e que merecem ser discutidas aqui. Uma delas é o alto nível de concentração do devedor desses créditos, né? A securitização, ela nasceu em cima de um modelo esse que valoriza muito a pulverização, né, o crédito pulverizado dentro de uma carteira lastro. Esse mercado ainda não existe de forma significativa no Brasil. Esses números mostram aí um alto grau de concentração em cima de um único devedor, portanto, uma operação binária. Quando a gente olha as colocações, a gente vê o tipo de colocação que essas operações tiveram no mercado, a gente também tem aí um certo domínio durante esse ano de operações que foram colocações privadas, como a gente chama, ou 476. Embora isso é uma particularidade do ano de 2020, a gente teve sempre muitas operações debaixo da 400, que é a oferta pública mais importante. Aqui uma mudança que, na realidade, é um reflexo do país, não é uma particularidade, talvez, do setor do agronegócio, é a mudança de indexação, né? A gente saiu de uma taxa DI e fomos para buscar índices inflacionários, onde o IPCA está vigorando aí como sendo mais importante a partir desse ano. Quando a gente olha quem compra, ou seja, quem está financiando esse setor através desses títulos, a gente tem novamente uma fotografia que tem pouca mudança, né? Se você considerar que muitos dos bancos, das instituições participantes dos consórcios, fazem operações de subscrição e muitas vezes distribuem isso para seus investidores, pessoas físicas, se você adicionar esses dois, nós estamos falando que praticamente quase tudo está indo para bancos posição proprietária ou para bancos que estão distribuindo para pessoas físicas e investidores finais, que são os grandes tomadores desses títulos e que estão, nesse momento, financiando. É uma fotografia bem diferente quando a gente olha, por exemplo, para outros mercados de securitização, onde a gente tem um investidor institucional praticamente dominando esse mercado, seja através de veículos como fundos de investimento, através de assets, mas também seguradoras e fundos de pensão que estão ali, são os principais financiadores dessa indústria de securitização no mundo inteiro. Quando a gente olha quem é que está conseguindo se financiar nesse setor, ali tem um domínio histórico no mercado do sucroenergético, mas a gente também conta com fibras, atividade pecuária, insumos de grãos, com os maiores destaques. Tá certo?
É isso, eu queria só trazer esses números para que a gente pudesse ter na mente o que nós efetivamente estamos chamando hoje de securitização do agronegócio e como é que a gente constrói, a partir dessa visão, um outro mercado onde talvez a gente tenha mais empresas, mais produtores, mais participantes ativos nesse mercado através de operações com carteiras pulverizadas. Quero começar esse debate, essa discussão, eu brinquei com todos vocês, vou continuar com a brincadeira, com o nosso convidado raiz, né? Bruno, eu queria que você começasse falando um pouco sobre como é que vocês, lá na CNA, como é que vocês veem esse desafio de mudar esse modelo de financiamento, quais são os grandes obstáculos que vocês ainda encontram e como é que vocês visualizam esse processo transformacional, onde a gente passa a ter uma segunda ou uma terceira opção de financiamento para o setor. E eu queria que o João, se possível, comentasse a fala do Bruno e também trouxesse a visão e a ótica dele como o representante do maior banco financiador desse setor. Bem, boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado, Carlos. É um prazer dividir esse painel com o João Rabelo, companheiro de longa data aqui em Brasília, o Moacir Coelho, nosso professor nessa parte de securitização, Tiago, que estou tendo o prazer de conhecer virtualmente, e agradecer principalmente ao Ocupar pelo esse convite. O Ocupar tem feito um trabalho muito grande com a nossa equipe também, a gente tem feito vários cursos de vocês para tentar cada vez mais aprender um pouco mais desse mercado, que a gente acredita que vai ser um dos grandes balizadores do crédito rural brasileiro, né, certamente. Então, dentro daquilo que você perguntou, eu gostaria de fazer primeiro um preâmbulo, até para, como eu sou o participante raiz, foi a única condição que eu aceitei participar com essas feras aí, trazer um pouco da história do setor. Por que o setor hoje é essa potência, não só na produção de alimentos para o Brasil, mas para o mundo? Tudo começou na década de 70 com 3 pilares básicos. A questão da pesquisa, voltada à produção dos trópicos, a assistência técnica e a política do crédito rural, que foi implantado mais ou menos nessa época. Esses 3 pilares mudaram a forma de produzir no Brasil e o resultado é esse. O Brasil hoje é uma potência na produção agropecuária em função da sua tecnologia e do uso maciço, né, da pesquisa no dia a dia da propriedade. Mas tudo isso demanda recurso. A tecnologia não é algo barato. O produtor, a cada safra, ele tem que estar inovando e tem que estar atualizando seu pacote tecnológico. Então, o crédito ele tem um papel fundamental para manter o Brasil como um dos principais protagonistas na produção de alimentos do mundo. E é por isso que a gente tem que estar buscando cada vez mais alternativas para modernizar esse crédito, seja o crédito rural oficial, né, seja as novas fontes de financiamento que estão surgindo, que nós acreditamos ter um potencial muito grande de crescimento. Então, já de algum tempo, fazendo até uma explicação, e aí eu peço até que o Rabelo depois possa complementar, o que é o crédito rural oficial? O crédito rural oficial hoje, quando a gente fala no plano agrícola de 190 bilhões, não é 190 bilhões de recursos públicos oferecidos ao setor rural. Na verdade, são 10 bilhões que são usados para equalizar a taxa de juros a esses produtores e taxas, principalmente de investimento, que já vem sendo carregada ano após ano. Então, a fonte, principalmente, que compõe o FUND, são os depósitos à vista, a poupança rural e outros componentes que compõem esse FUND do crédito rural oficial. E hoje, como é que está distribuído o crédito ao produtor? A gente pode dizer, basicamente um dado que não foge muito desse número, 37% vem de instituições financeiras, dos bancos. 32%, 33% é recurso próprio do produtor. E o resto são trades, cooperativas, revendas, né, outras formas de financiamento que têm tomado cada vez mais espaço dessa gama do financiamento. E é importante a gente dizer, né, que esse crédito rural ele tem uma importância muito grande, principalmente no que a gente coloca nas questões ligadas ao pequeno e ao médio produtor, a programas como o PRONAF, desses 10 bi que eu falei, basicamente 5 bi é utilizado só para a equalização do PRONAF, que é uma linha voltada para a agricultura familiar, produtores abaixo de 4 módulos fiscais, né, trabalho basicamente com a família. Então, é um programa muito importante para fomentar a tecnologia e a produção desses pequenos produtores. Se a gente fizer uma análise dos últimos 7 anos, né, de como se comportou esse crédito rural oficial,
nós podemos ver que o número de contratos saiu da casa de 2,8 para 1,6 milhões de contratos, ou seja, nós tivemos aí quase 1 milhão de redução de contratos ao longo desses 7 anos. Isso tem vários motivos, né? Tanto essas outras fontes de financiamento que foram crescendo, a própria questão de seletividade dos bancos, a concentração, né? Tudo isso implica também como motivo que nós visualizamos com uma mudança nessa forma do produtor contratar o crédito. E aí nós temos, é uma discussão que o setor já tem feito há muito tempo, a CNA tem cabeçado essas discussões junto às outras entidades, que nós temos que partir para outros modelos de financiamento. Não podemos contar com crédito rural oficial, porque o recurso do governo ele não cresce na mesma velocidade do setor. Já tem alguns anos que a gente trabalha com esses mesmos 10 bi. E aí nós temos, né, outras políticas que a gente acredita ser fundamentais para o governo apoiar, como a política do seguro rural, que eu vou comentar mais para frente. Então, a CNA tem trabalhado nessa melhoria desse ambiente de negócio para atrair o mercado privado como forma de financiamento do agro. Não só porque o produtor demanda, precisa desse recurso, mas por também ser uma atividade extremamente vantajosa para quem quer investir. Que é um setor que a produção de alimentos, né, de energias renováveis, isso vai parar tão cedo. Né? O Brasil aí tem, qualquer projeção que nós pegamos, o Brasil está encabeçando aí a lista dos principais produtores. Então é algo que vai perdurar por muito tempo. E nós já tivemos alguns avanços significativos. Né? A própria MP do Agro, que foi convertida em lei, foi sancionada em lei, a Lei 13.986, que melhorou muito a forma, né, de fomentar o mercado de crédito privado para o agro, a emissão de títulos do agronegócio com correção de variação cambial, a possibilidade de escrituração eletrônica e uma série de outras melhorias que vieram reduzir um pouco da burocracia e melhorar esse ambiente de negócio para aumentar essa fatia do financiamento privado dentro do setor. Então, a gente enxerga que isso foi um grande passo, né? A CNA trabalhou muito para que essa lei avançasse, né, com grande parte das pessoas que estão aqui compondo esse painel também. Além disso, a questão dos títulos verdes, né? A própria CPI, hoje no Brasil, é uma importante entidade que trabalhou ouvindo o setor produtivo. Nós conseguimos desenvolver uma taxonomia para a agricultura esse ano, né? Tivemos aí iniciativas já, inclusive com o próprio Ministério da Agricultura, que avançaram. Né? Então, são formas que nós estamos buscando, né, que está acontecendo, não é algo que está na agenda, né, para o futuro, é algo que está sendo concretizado nesse momento. E aí, para fechar essa primeira parte do diagnóstico, algo que realmente ainda vai acontecer é uma iniciativa que a gente está discutindo com a FEBRABAN, com a FPA, né, com o Ministério da Economia, o Banco Central, o Ministério da Agricultura, no sentido de melhorar o ambiente regulatório do crédito rural oficial. Né, discutimos muito nesse plano agrícola, o peso que às vezes a instituição financeira tem, com normas arcaicas que já poderiam ser sido alterado, e o Rabelo pode citar muito melhor do que eu essas normas. A gente acredita que há um espaço para trabalhar, isso de comum acordo, né, com os bancos, e a gente espera também que nesse segundo semestre ainda a gente possa avançar, assim como nós avançamos na lei do agro. E aí, partindo para a segunda parte, que aí como a gente pode avançar nesse mercado de capitais? Como a CNA enxerga esse mercado realmente é algo que pode se concretizar e ampliar ainda mais. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para os nossos participantes é o seguinte: nós temos hoje, como eu falei, a questão do seguro rural com a política que a CNA quer desenvolver como política de Estado. A cada ano a gente aumenta os recursos públicos do seguro rural para a gente poder massificar e poder reduzir esse custo ao produtor. A gente tem conversas constantes com os seguradores e com o próprio departamento de seguro do Ministério da Agricultura, no sentido de melhorar os produtos de seguro. A gente tem conversado com produtores, colocado outras cadeias que não são assistidas, enfim. E o produtor tem respondido, tem contratado mais seguro. Porém, esse produtor que contrata seguro, ele não tem nenhuma diferenciação na hora de ter uma taxa de juros menor. Né? E isso não só para o crédito rural oficial, né, a não ser a questão de garantias e tudo mais, como também nesse mercado de capitais. Ele entra no bolo dos demais e não tem uma diferenciação. Então, como é que eu vou valorizar, né, eu estou dando o exemplo do seguro, mas nós temos outras iniciativas de mitigação de risco, a própria venda antecipada, né, outras formas de comercialização que estão sendo trabalhadas, que já melhorou muito do que era o setor há anos atrás. Dá muito mais garantias aos investidores de colocar o recurso nesse setor. Mas cadê essas mudanças sendo traduzidas para melhoria para o produtor que está oferecendo esse pacote diferenciado de mitigação de risco? Então, essa é a primeira provocação que eu faço, que eu acho que a gente pode avançar nesse sentido. O segundo é algo que assim, é normal nesse processo,
é que nesse momento ainda, até o que foi colocado nos dados, nós temos ainda muitas, vamos dizer, revendas, empresas de insumos, trades, que elas têm encapsulado essa CPR, os títulos e notas promissórias, e transformado isso em títulos do agronegócio. Então, eu tenho ainda um intermediário que está no meio da cadeia, né, que, de certa forma, vai cobrar uma taxa e vai ter uns juros mais elevados esse produtor. Eu entendo que isso é totalmente normal nesse momento, a gente não tem volume, não tem escala. Mas como é que eu posso antecipar, reduzir a participação desse intermediário para que o produtor possa se organizar em associações e mais vezes em cooperativas para conseguir emitir isso, às vezes com a taxa melhor para ele. E hoje a gente trabalha muito mais com a questão do custeio, que é algo que realmente o produtor precisa, e falando como produtor, principalmente produtor de cereais, que tem a CPR como principal laço, produtor de grãos, fibras, de café, né? E as novas cadeias, e as cadeias que têm um potencial enorme, como a pecuária bovina. A pecuária é o segundo valor bruto da produção dentro do agro, né? Ela tem condição de emitir a CPR também. Lógico que a gente sabe que os frigoríficos se financiaram de outras formas por muito tempo. Mas por que ela não avança agora, nesse momento que a gente tem um ambiente bem mais favorável? O próprio setor de fruticultura que exporta, né? Por que os créditos de exportação também não podem ser utilizados como lastro, né, para esses produtores poderem avançar? Né? Enfim, acho que esses são os principais pontos que eu coloco, e ainda é algo que, no sentimento do produtor, o mercado de capitais ainda muito tem a visão do investidor. E lógico, como eu falei, isso é totalmente normal, porque é o que ele tem mais contato nesse momento. Mas vale a pena conhecer mais as necessidades do produtor, conhecer mais essas atividades que estão usando cada vez mais tecnologia, né, dando cada vez mais garantias, né, para qualquer tipo de investimento. E aí eventos como esse são totalmente favoráveis para a gente poder fazer esse tipo de debate e trazer um pouco dessa discussão que pode vir agregar e agilizar essa forma que nós temos de diversificar as fontes de financiamento para o setor. Fico por aqui nesse primeiro momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Se eu entendi corretamente, você colocou aqui 2 pontos que são críticos nessa tentativa da gente criar um diagnóstico para essa transformação. O primeiro é que, fazendo aqui uma analogia, o mercado financeiro, o mercado financeiro e o mercado seguro é tudo batata, né? Ou seja, não consegue ainda desenhar soluções para o produtor de grãos, para a pecuária ou para o algodão, tudo ainda é visto como um enorme setor e não se leva em consideração as particularidades de cada um deles. E o outro que você trouxe também foi essa questão do intermediário, ou seja, o ativo que está sendo securitizado, o ativo que está indo para o mercado de capitais, ele passa por um intermediário que talvez faz sentido no atual momento, mas que isso também encarece o modelo. Se eu entendi bem, são essas 2 questões que você trouxe com uma certa ênfase. Queria que o João comentasse isso e também trouxesse para a gente discutir aqui a visão do banco. Obrigado, Cal. Boa tarde a todos. Moacir, Bruno, obrigado aí pelo tempo e pelo convite que nós recebemos aqui, Cal. Então, estamos bastante honrados também. Tiago, boa tarde também. É bom falar depois do Bruno, que ele já cobre bem o mercado todo, a gente só vem para colocar alguns olhares particulares aqui. A gente também está muito preocupado com essa redução de contratos, sabe? Porque quando a gente fala assim, se a gente pegar os números das últimas 20 safras, o Brasil vai sair de uma produção de grãos, olhando só grãos, de 57,9 milhões de toneladas para uma produção de 257,8 milhões de toneladas. É um crescimento em 20 safras de 345%, um crescimento constante ali. Gostei muito da expressão que você usou, Cal, dessa agropotência que é o Brasil, cada vez mais eficiente. E aí, quando a gente cruza com um dado de área utilizada, a gente teve um crescimento, a gente cresceu 345% em produção para um crescimento de área de 74% só. O que mostra que a nossa produtividade, como o Bruno falou, o grande investimento em pesquisa e ciência que tem no campo é muito grande hoje, né?
Hoje, cada sementinha dessa tem um potencial enorme. Ela tem adequada à condição de terreno, à condição de chuva, na linguagem nossa aqui do agro, nas condições edafoclimáticas, ou seja, de sol, chuva, de terra, adequadas para cada uma dessas culturas. O crédito rural, por muito tempo, ele era muito barato, Carl. Como o Bruno falou, a gente estava falando em metade da taxa básica, 80% da taxa básica. Era um crédito que quase ninguém tinha. Quando a gente vai ver o crédito dessa vez, a gente está falando de 6%, 7%. Já são coisas que a gente consegue encontrar no mercado, né? Mas mesmo assim, mesmo com essa diferença que aconteceu, as normas continuam muito pesadas. Para vocês terem uma ideia, nenhum outro setor de crédito tem um sistema no Banco Central só para ele. E no caso do crédito rural tem. Com a série de informações. Inclusive, vou dar um exemplo. Assim, no nosso app do banco, nós temos a possibilidade de contratar um CDC, tá? Um CDC consignado. Nós gastamos 3 telas para fazer isso aqui. 3 telas no computador, melhorando a qualidade do usuário. Quando a gente vai fazer a mesma coisa para o crédito rural, fazer um custeio, ele sempre plantou soja e milho. Esses últimos anos todos, já tem todas as informações. Eu preciso de pelo menos 15 telas, dada o de regulação que a gente tem sobre o crédito rural. Não dá para continuar assim. E o crédito rural, como disse, não vai continuar crescendo. Já está dado. Depois que tem crescido, mas não tanto, ele cresce mais ou menos. O teu som tá com problema. A gente não está conseguindo te escutar. Vou aproximar aqui o computador para ver se melhora um pouco. Melhorou? Melhorou. Obrigado. Então, o depósito à vista ele cresce mais ou menos como o M1, e a poupança ela depende mais de condições macroeconômicas para a gente saber como ela vai crescer. Esses são os 2 principais fundings. Há uns anos atrás, nós conseguimos criar mais um funding, que foi muito importante, dentro das letras do agronegócio, que é a letra de crédito agropecuário, as LCAs. E hoje a LCA já é uma das 3 principais fontes de recursos do crédito direcionado. Nem todo esse crédito direcionado ele é subvencionado, que são coisas diferentes, né? Ele não é um crédito público. Todos os bancos têm depósito à vista e têm obrigatoriedade de ter uma exigibilidade, uma obrigatoriedade de emprestar. Bom, mas por que eu estou falando isso num ambiente que a gente está falando de mercado de capitais? É porque a gente está comparando o crédito rural com o mercado de capitais. Ainda está muito... Nós ainda temos uma simetria de informações ainda muito grande sobre as empresas do agronegócio. Empresas que nós, bancos, financiamos sem garantia, para emissão de papéis, tem sido, CDCA, o CRA, tem sido exigido garantia dessas empresas. E o preço não tem justificado isso ainda, muito porque nós temos não temos um conhecimento ainda, falta a gente falar mais sobre isso, e mais uma vez eu elogio aqui ao Kibar por essa bela iniciativa da gente falar mais sobre o agronegócio e sobre a capacidade de crédito e a possibilidade de investimento no país. Como eu falei, o crédito rural, o setor rural tem crescido muito mesmo. Para ter uma ideia, segundo os dados da Conab, a necessidade de um custeio, de um ciclo de custeio para esse ano, para a safra 2021, é de 317 bilhões de reais. O Sistema Nacional de Crédito Rural para o custeio, aí tirando a parte de investimento, ele não tem mais do que 93 bi. Então, a gente tem um gap enorme de necessidade de crédito que tem que ser suprida. Até antes da edição da Lei do Agro, boa parte dessas operações eram lastreadas por CPR. E essas CPRs, elas não eram registradas.
o que gerava que era um dos geradores dessa assimetria de informações. Você não tinha o histórico, você não tem como que funcionam essas empresas, essas CPRs, elas ficavam na relação bilateral e não eram dados conhecimentos para o mundo todo. Com isso, você não tem uma melhor escoragem de crédito, nem uma melhor visão da capacidade daquelas empresas do agronegócio de gerar riqueza. A partir do ano que vem, a partir de janeiro, será obrigatório o registro dessas CPRs. Isso, na nossa avaliação, Carl, vai permitir que se abra um espectro totalmente novo nos nossos números, quase do tamanho do custeio. A gente está imaginando alguma coisa como entre 90 e 100 bilhões de reais no mercado possível. Evidentemente, não vai ser tudo isso que vai ser transformado em operações de mercado de capitais, mas abre esse potencial, e com risco pulverizado, né? Porque a gente está falando de CPRs que podem estar dentro de uma CDCA ou podem estar dentro de uma CRA, e aí virar efetivamente uma fonte de financiamento para o agronegócio importante nesse mercado de capitais. Eu vou parar por aqui, porque eu queria ouvir um pouco mais os outros, Carl, e aí eu volto em seguida, se você permitir. Claro, eu vou depois querer te provocar, João, porque você está trazendo uma coisa que para nós a gente vê isso também acontecendo em outros segmentos, e você tocou nele de uma forma muito direta, né, que é essa assimetria de informação, né? Como é que nós vamos conseguir resolver ou equacionar esse problema? Talvez o Moacir já tenha algumas respostas para isso, mas eu vou querer talvez depois te ouvir como é que você acredita que a gente poderia diminuir essa assimetria e que a gente tenha outros participantes podendo ter o mesmo tipo de inteligência sobre o agronegócio que hoje está muito concentrado no banco. Moacir, primeiro, antes de te passar a palavra, eu quero te parabenizar, porque, puxa vida, primeiro o CRA Verde da história, missão histórica. Eu sei que tem muita coisa vindo por aí, mas eu vou querer explorar de você esse conhecimento que eu acho que hoje está muito concentrado com vocês, né? Eu acho que ter a experiência de uma emissão de um título verde, pelo menos por enquanto, é única, e eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso. A gente está ouvindo aqui o lado, digamos, do tomador de recursos, né? Quais são as necessidades, quais são os entraves que a gente está vendo, e você tem a visão e a ótica do doador do recurso. Pelo menos você teve recentemente, além das várias emissões que vocês fazem, vocês são líderes nos nossos rankings, mas vocês acabaram de fazer uma missão histórica. Então, se você puder contar um pouco para a gente, compartilhar com a gente esse conhecimento, eu ficaria muito contente. Bom, obrigado, Carl. Saia justa total. Depois do Bruno e do João, o que eu vou acrescentar? Mas vamos tentar, em conjunto aqui, e pegando alguns ganchos que eles passaram, que são muito importantes. Tá? O momento atual. A pandemia, infelizmente, é um problema global, mas que trouxe para o agronegócio, eu acredito que de forma definitiva, apresentando a importância desse setor para o Brasil exportador, o Brasil nação. Tá? Você lembra bem, nós dois somos um pouquinho mais idosos, desde o Plano Real, o agronegócio sempre foi o motor de alavancagem em função dos planos, do problema inflacionário, do problema do não pagamento de dívida, enfim, os vários momentos que nós vivemos. E o agro sempre foi aquele movimento inicial de retomada. Só que entrava no esquecimento. E eu acho que agora, com essa pandemia, o agro mostrou de vez a força. E também os investidores passaram a conhecer, como o João colocou muito bem, uma operação de CDC, são 2, 3 telas e se resolve. E provavelmente você tem o seu limite de crédito aprovado, tá? E você vai fazer uso do tal. O agronegócio é diferente. Mesmo ele produzindo 10, 15 anos, ele tem todo um processo, tá? Que ele tem que cumprir, e isso não é fácil e dificulta. A gente tem aí,
diversos problemas que foram sendo corrigidos. A gente escuta muito, Cal, puxa vida, o Brasil tem que arrumar um outro modelo. O mercado de capitais vai salvar? Não, eu discordo. O mercado de capitais vai complementar o que já foi muito bem feito ao longo de todos esses anos. O Brasil não teria atingido esse patamar de crescimento se não fossem as instituições financeiras em principal motivo, e lideradas pelo Banco do Brasil, e as próprias tradings. Tá? Foi um momento, o que vem acontecendo é uma evolução. E como existe bolso pequeno do governo, a gente precisa encontrar mecanismos para continuar crescendo. Segundo a OCDE, segundo o mundo, nos próximos 10 anos, vai demandar alimento. E 41% desse alimento vai ser produzido no Brasil. Então, a importância que o Brasil ocupa a cada dia no papel de player de produção mundial, ele é fantástico. E a gente tem que saber trabalhar isso. O mercado de capitais, eu entendo que ele vem complementar, né? Ele vem através de mecanismos, na tua apresentação fica muito claro, a gente fala um pouco menos de custeio, as operações são de longo prazo, um prazo maior, que permite também a estrutura do investimento e uma série de outros processos. É importante a visão que Bruno falou, as revendas e as cooperativas. Para nós, o mercado de capitais entende essas empresas como sendo uma força impressionante. Para mim chegar no... Agora, é tudo uma etapa, né? Você lembra bem, e falei para Bruno no passado, Thiago acompanhou comigo, para mim vender o primeiro CRA foi uma coisa muito difícil, mas muito difícil mesmo. O investidor, medo do agronegócio, se pegar fogo na cana, se chover na soja, existia uma dificuldade de entendimento absurda, né? E aí, num belo dia, eu tive uma luz positiva, falou, eu não vendo mais CRA, eu vendo CRI caipira, porque a alienação fiduciária era a base daquela estrutura. E foi assim que a gente conseguiu fazer a primeira emissão de um CRA, usando a modelagem do mercado imobiliário. A própria CVM, ela, quando foi regulamentar o título no passado, ela fez o seguinte, e o CRA é igual ao CRI. Por quê? Porque a própria CVM tinha muita dificuldade de entender, né, o setor, em primeiro ponto, e como que funcionariam os títulos. Então, o CRI, ele foi o modelo que a CVM atuou até o ano passado, quando, e Thiago deve abordar bem isso, a CVM 600 vem para normatizar e com um entendimento melhor do agronegócio brasileiro. Então, mercado de capitais. Outra coisa, a gente fala muito em CRA, você sabe disso, mas não é o CRA somente, são as securitizações. E elas têm diversas formas. Você pode trabalhar um CRA, como você pode trabalhar um fundo de investimento. Pequenas empresas, elas vão ter muita dificuldade de emitir um CRA por uma série de fatores. Fatores de balanço não auditado, fatores de gestão, mas elas podem acessar o mercado de capitais através de um fundo de investimento. Esse fundo dá condições para ela buscar ganhar robustez e partir para uma etapa posterior. Tá? Então, esse é um ponto também muito importante. A securitização é algo mais abrangente, ela é um complemento junto com as instituições financeiras e o mercado internacional. Vamos lá, Bruno. Bruno falou 2 assuntos. Eu vou voltar primeiro para as revendas e cooperativas. O produtor não está acessando o recurso de forma indireta. Quando ele entra numa empresa, numa revenda, distribuidora de insumo ou uma cooperativa, é a cooperativa que está fazendo a operação. Mas isso já traz um benefício para ele. Por quê? Quando a revenda consegue estruturar uma operação de um prazo mais longo, o que ela não tinha esse acesso junto ao mercado financeiro, está tendo já, mas não tinha, ela consegue planejar. Quando ela consegue planejar, ela consegue comprar os insumos, seja o químico, o fertilizante e a semente, num momento correto. O agronegócio, ele é ciclo de produção. É algo que não espera. Se tiver uma chuva grande ou tiver uma greve, a indústria pode parar e vai retomar daqui 5 dias. O agro, ele tem uma janela. Se eu não plantar no período, eu estou fora, eu não vou plantar mais.
Então, as características dele própria são diferenciais. Quando uma revenda consegue planejar e acessar recursos para comprar os químicos, o fertilizante e a semente com prazo adequado, ela consegue um desconto naquela aquisição. E esse desconto, ele não na totalidade ainda, mas parcialmente, ele passa e representa algo de positivo para o produtor rural. Então, esse é um caminho. A primeira operação foi emitida por uma grande empresa, onde o rating dela é que definiu a estrutura. Era uma operação clean, ou seja, uma operação sem garantia. Tá? Hoje, o mercado vem amadurecendo e a gente já vê algumas operações, né, de produtores rurais, a gente já vê muita operação com as revendas, algumas operações que me agradam muito das pequenas e médias empresas do agronegócio, que elas têm uma dificuldade de acessar recursos junto às instituições financeiras, sim, tá? Por uma série de fatores. De novo, o balanço não auditado, a mistura da empresa familiar com a empresa jurídica, problema de gestão, algo que vai se melhorando. Não esquecendo nunca que crédito e cobrança é algo que nasceu há 5.000 anos atrás. E a gente querer falar que o mercado de capitais vai reinventar a roda, isso é uma loucura. Crédito e cobrança, os bancos sabem fazer melhor que qualquer um de nós. O que a gente tem que aliar é o crédito, a cobrança e esse conhecimento no ciclo operacional do agronegócio. Agronegócio, quando tem o vencimento no mesmo dia, e por isso que a gente tem muita dificuldade com as empresas de rating. Tá? O que elas determinam? Elas determinam que se o papel, elas vão analisar de uma forma, que se o papel não for pago no dia do vencimento, ele está em default. Tá? E o agro, ele pode ter esse problema, uma falta de chuva, um excesso de chuva, um problema de uma greve de logística, ela pode ter um pequeno atraso que não configuraria o default, mas dentro dos critérios de mercado financeiro de investidores, isso ocorre. Mas os investidores estão mudando o foco. Então, na parte desses pequenos produtores, a própria ministra, Moacir, fazer uma operação para Suzano é fácil, eu quero fazer para o João e para a Benedita, que é um grande desafio que a gente vai ter que trabalhar. O governo cumpriu com o papel dele. O governo, não que ele criou novos títulos, os títulos que estão aí, eles atendem. Ele aperfeiçoou, mediante as necessidades, o registro da CPR, a melhoria. A gente ainda tem alguns problemas graves, que o Thiago poderia comentar, são os problemas de ordem jurídica, essas histórias de recuperação judicial, de problemas de contrato. Isso é um problema Brasil ainda, que a gente convive, mas que a gente vai buscar. E, finalmente, para mim encerrar aqui nesse primeiro período, difícil depois do Bruno e do João, eu acho que o certificado de recebível do agronegócio em variação cambial, que o governo conseguiu aprovar, esse título, ele vem vindo com muita importância, porque a soja, o milho, o açúcar, o café, são produtos referenciados na moeda estrangeira. As commodities são negociadas no mercado mundial, tá? E quando a gente vai conseguir acessar esse recurso, tá? De uma forma mais ampla, de uma forma mais democrática, saindo do mundo dos pré-pagamentos ou do adiantamento de contrato de câmbio, a gente vai buscar um bolso novo que, com certeza, vai trazer mais recursos e isso vai aumentar a competição do negócio. Então, eu entendo que os títulos referenciados em dólar vão ocupar um espaço muito interessante e, como você falou, os títulos verdes. Eu não quero falar muito dos títulos verdes, porque vai ter uma sessão amanhã da UQBAR, onde pessoas extremamente qualificadas vão estar descrevendo a operação. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que foi uma grande surpresa. Em primeiro ponto, porque nós fomos buscar uma certificação. E a certificação é um processo que não é simples, mas quando efetivada, ela me dá a característica de quase um rating, em primeiro ponto. Segundo ponto, em 40 minutos nós fizemos a captação com players brasileiros, todos investidores locais, é importante a gente frisar isso, tá? E uma demanda 5 vezes maior que a oferta da operação. Tá certo, não foi uma oferta de uma operação grande, foram 25 milhões, mas mostrou o apetite, tá? E o interesse. E se essa operação fosse feita de forma convencional, eu acredito que eu teria um pouco mais de dificuldade, um pouco não, maior dificuldade em colocar. Então, eu acho que a gente está seguindo os caminhos, esses caminhos foram
desenhados pelo governo, com a participação de todo o sistema, a melhoria dos títulos, e entendo eu que nos próximos anos a gente vai estar evoluindo aí para poder efetivamente bancar esse crescimento que o Brasil precisa ter para fornecer alimento para o mundo inteiro. Tá? Acho que com isso estou contribuindo. Vamos dar a palavra para vocês aí, Tiago, e depois a gente entra na nossa discussão. Tá bom? Bom, legal. Moacir, bom, duas coisas que eu achei muito interessantes na tua fala. Primeiro, essa demanda e o carimbo, né, de ter um título verde, como isso mudou, né, a demanda. A outra coisa que você trouxe aqui, que é essa questão dos fundos de investimento como alternativas e como veículos também de securitização, e não somente a securitizadora, lembrando duas coisas. Uma, que a gente já tem hoje securitização do agronegócio, com créditos originários do agronegócio, que são securitizados através de fundos de investimento de direitos creditórios, o vulgo FDIC. E a segunda coisa é que a gente tem um modelo que, se a gente pudesse usar como proxy, né, você falou, poxa, talvez o pequeno produtor, aquele médio, não vai conseguir nunca ceder seus créditos para um CRA. Mas nós temos exatamente essa mesma história quando a gente traz para a equação o FDIC. Então, nós temos hoje uma indústria que vem crescendo ano após ano, mesmo durante crise, agora efetivamente, obviamente, teve uma pequena queda, mas é o que a gente chama do segmento multicedente, multisacado dentro do FDIC, onde esse fundo, através dos seus gestores, compram direitos creditórios de pequenas e médias empresas. Então, uma forma de financiar esse setor talvez possa ser também os fundos de investimento, outro veículo de mercado de capitais. Só para a gente falar, eu criei, nós aqui na Ecoagro, através da Ecogestão de Ativo, nós fizemos um FDIC, o nome dele é Eco Insumos, e com o objetivo exatamente que você acabou de falar. Eu tenho 60% da indústria de revendas, distribuidores, de pequenos, e eles realmente, a gestão deles, ela confunde a pessoa física com a jurídica, não tem o balanço auditado, mas ele tem ótimos recebíveis. Então, o que foi a construção? A aquisição desses recebíveis, dessas pequenas empresas, mostrando a eles o caminho do crescimento através de gestão. Se ele fizer os determinados movimentos certos, ele vai atingir o objetivo, tá? E eu tenho ótimos sacados. Então, quando eu criei um multicedente, multisacado, tá? Essa foi a ideia. E mais do que isso, existem alguns fundos de fomento que têm uma visão mercantil. Mercantil é a palavra certa. Então, ele adquire o título, a duplicata, e aí passou 4 dias do vencimento, não foi pago. Vou chamar o produtor Bruno para ficar mais fácil, senão eu posso ofender ali. O produtor Bruno, em cima do trator dele, cara, choveu muito, ele não conseguia colher. O Bruno precisava colher desesperadamente. Aí ele recebe uma ligação, tá? Normalmente tipo 0800. Aqui, só está atrasado, se não pagar, só vai ser protestado. O Bruno desce do trator desesperado, chega na revenda e vai brigar com o João, dono da revenda. Porra, o que foi da aconteceu? É uma visão fora do mercado. Então, quando a gente criou esse papel, a gente criou um prazo de cura, que nós determinamos assim, onde tem o equilíbrio, e a gente está acompanhando de uma greve de caminhoneiro, de uma dificuldade de produção, e até uma perda, como houve no Rio Grande do Sul no ano passado, que aquilo você obrigatoriamente vai ter que se enquadrar. Esse fundo, tá? Ele tem uma demanda maravilhosa, ele é diferente do CRA exatamente por tudo que você falou. Essas empresas não conseguem acessar, mas através de um veículo de securitização, ele acessa. Então, a gente tem mecanismos aí que permitem, lógico, e aí buscar o menor, buscar a pequena empresa e dar a ela a condição dela se transformar numa média empresa ou até numa grande empresa, né? Eu acho que é isso, bacana. Calma, deixa eu ouvir o Tiago agora, porque eu queria muito ouvir, Tiago, você e, assim, o que você destacaria de tudo que foi falado e com a ótica, obviamente, do marco regulatório, legal e regulatório, né? O que a gente precisa melhorar
além das 15 telinhas que a gente tem que passar para buscar o financiamento no Banco do Brasil, o que mais que a gente precisa melhorar em termos de mudança de normas ou até mesmo de leis? A gente tem aí, recentemente, uma nova norma para o principal título de crédito. Precisa melhorar ainda mais? A gente tem também dentro do mercado aí um edital da CVM com relação à norma das securitizadoras. O que você pode trazer para a gente de melhorias ou eliminação de entraves nesse processo de buscar o mercado de capitais como uma alternativa? Bom, obrigado aí, Cal, pelo convite. É sempre a Alquibar com enfim, um viés de inovação aí na educação financeira e na discussão dos temas mais interessantes para o mercado. Obrigado pelo convite, pela ideia do evento. Muito bom estar aí com o João, Moacir e Bruno. Eu não vou repetir que, enfim, é difícil falar na quarta colocação aqui, porque todos anteciparam super bem as ponderações em cada uma das áreas de atuação. E eu sou um pouco cético, Cal, mas não tanto em relação à força do direito para criar mercado, né? Na verdade, o direito ele está atrás do mercado, ele acompanha o mercado, às vezes ele segura o mercado indevidamente, né? O mercado quer avançar mais e a área jurídica é quem freia o avanço desse mercado. Mas o fato é que, apesar desse ceticismo, eu olho o copo cheio, né? Se você fizer uma análise do último ano ou dos últimos 2 anos em relação ao marco regulatório e ao marco legal, a gente teve avanços interessantes, avanços importantes. Primeiro, a edição da instrução CVM 600, que tem, claro, seu lado negativo, porque na medida em que o mercado demanda regulação traz restrição. Não tem como você ter regulação sem algum tipo de restrição. Ao mesmo tempo, a regulação traz previsibilidade, que é o que o mercado queria, tendo em vista a insuficiência da norma de CRI para regular o CRA, né? Isso já vinha sendo discutido pelo mercado há muito tempo. E se você olhar a 600, de um lado, ela trouxe uma confirmação da amplitude da definição de direito creditório, né, do agronegócio. No final, a definição que a CVM propôs, ela foi muito mais ampla do que se imaginava até em audiências restritas. Tem melhorias? Tem melhorias. Eu vou fazer um comentário a respeito do papel da revenda, que foi muito mencionado aqui pelo Bruno e pelo Moacir, e com base na regulação da CVM, a gente tem uma restrição que não deveria existir. A gente pode melhorar a regulação da CVM nesse sentido. Além da instrução 600, a gente teve, como foi bem lembrado aqui, a Lei 13.986, que eu acho que já é a 4ª lei do agronegócio, né? Todas são leis do agronegócio, tem a CPR, tem a 11.076 e tem essa daqui que eu vou chamar de novíssima lei do agronegócio. Daqui uns 5 anos vai ter provavelmente outra. E essa lei ela trouxe alguns avanços interessantes. Eu vou tentar abordar isso de uma forma muito rápida aqui. E aí tem ideias novas que eu queria tentar resumir. São 3 assuntos, eu prometo que eu não vou me alongar mais do que 10 minutos, eu acho que é o tempo que eu tenho aqui, né, Cal, para falar, mais ou menos. Em relação à instrução da CVM, né, a 600, ela trouxe um avanço em relação ao que se tinha de regulamentação, porque na prática a regulação ela era muito focada no setor imobiliário, ela trazia pouco a dinâmica do agronegócio, né? E a CVM trabalhava com precedentes, tanto na área técnica quanto no colegiado. Isso se tornou insuficiente, a gente viu isso muito claramente, acho que teve um bug. E acho que um ponto importante que a 600 abordou
foi o papel da revenda, né? A CVM, numa decisão do colegiado, que é um caso conhecido, que é o caso da Syngenta, ela entendeu que, para atender o requisito do artigo 23 da 11.076, era importante que a revenda demonstrasse a relação que ela tinha com o produtor rural. Enfim, a revenda tem como negócio exclusivo a atuação no setor de produção, no setor dentro da porteira, como a gente chama, né? E a demonstração dessa relação da revenda com o produtor rural, às vezes, não é simples. Na verdade, muitas vezes ela não é simples, até porque a relação com o produtor rural, ela é uma relação spot, como a gente chama. Não existe um contrato de longuíssimo prazo, como o Moa falou, né? A safra, ela tem prazo. Os contratos, eles geralmente são, ou os contratos, ou as relações são relações de safra, com algumas exceções, né? Então, essa demonstração de relação com o produtor rural trouxe alguns desafios para que as revendas pudessem se valer do CRA como mecanismo de captação. E, por mais que a gente queira que o dinheiro chegue no produtor rural, o fato é que chegar no produtor rural ali, aquele produtor pequeno, implica riscos, né? Riscos maiores ou menores, taxas de juros que refletem esse risco são colocadas de uma forma ou de outra, mas a revenda ocupa um papel relevantíssimo nessa atividade de distribuição de insumos, porque ela faz essa avaliação de risco, ela é o buffer do mercado, ela atua entre a grande indústria química, muitas vezes, e o produtor rural, e faz essa análise de crédito. Então, a função que a revenda tem, ela é extremamente importante. A gente fez um evento no escritório logo que saiu a 600, e eu lembro que havia dados bastante detalhados aí de uma instituição financeira que mostrava o tamanho do negócio das revendas. Então, eu vejo aqui que existe uma oportunidade para que a CVM, sem distorcer o objetivo da lei, na verdade, até na minha opinião, ratificando o objetivo da lei, permita que essas operações sejam feitas com um grau de conforto tão grande quanto o que se exige hoje, mas sem essa exigência de uma formalização absoluta. Algumas operações já foram feitas, a gente já trabalhou em algumas delas, acho que a mais recente do mercado é uma operação que o sponsor e ela conseguiu criar um mecanismo de captação interessante, mas vejo espaço para melhoria, tá? Então, enfim, de novo, sem querer achar que o direito cria demanda, mas ele também pode frear algumas operações. Aqui acho que tem uma oportunidade. Em relação à lei nova, a 13.986, eu acho que a gente pode dividir essa lei em dois grandes grupos de regras, né? Regras que aprimoraram títulos já existentes e regras que criaram novos títulos, né? Então, ou novos institutos, né? Dentre os novos institutos, acho que tem três principais aqui: o Fundo Garantidor Solidário, que, enfim, é um fundo, é uma associação, é uma empresa, tem mais uma característica de associação e tem como objetivo criar um pool de recursos para garantir obrigações comuns de participantes do FGS, que era o Fundo de Aval Fraterno, né, na MP. Então, vai ser interessante entender a função do FGS no fomento das operações de crédito. Depois, a gente tem o patrimônio rural em afetação, que acho que tem sido o tema mais debatido da lei e que, bom, na minha visão, trouxe mais um instituto de garantia. É possível aprimorá-lo, é possível, mas, enfim, ele traz aí algumas flexibilidades interessantes que a gente não tinha antes, como fração de determinado imóvel, garantir as operações, a possibilidade de separar, né, o que é o imóvel do fruto, né, da produção e dos semoventes. Então, o patrimônio rural em afetação, ele não afeta, né, não onera esses outros bens, a produção, então você cria uma segregação legal do que é um e do que é outro, o
o que já era feito contratualmente, mas a lei deixou isso mais claro, dentre outros avanços que o patrimônio rural tem aí. Enfim, se eu ficar aqui falando de patrimônio rural, a gente não vai terminar o painel. E por último, a CIR, né, a Cédula Imobiliária Rural, que todo mundo perguntou para que foi criada a CIR, né, já tinha CPR e tudo mais. Basicamente, a CIR tem como uma característica financiar o proprietário rural, né. A gente sabe que no agronegócio existe o produtor, existe o proprietário rural, às vezes existe o produtor que também é proprietário rural, mas a CIR tem como objetivo principal permitir que esse proprietário rural também se financie, também possa instituir uma garantia como o patrimônio rural em afetação. Vamos ver como as coisas evoluem. E nos títulos existentes, os aprimoramentos, como o Cal já trouxe, o próprio João também e o Bruno, a gente tem um avanço relevante na CPR, principalmente para deixar clara a possibilidade da utilização de qualquer índice de remuneração na CPR. Havia um debate aí, o Moa conhece super bem, o João também, sobre a possibilidade de a CPR conter remuneração vinculada ao DI, porque DI não é um índice de preços e tudo mais. A gente, enfim, suou bastante para, antes dessa lei, conseguir fazer algumas operações de CRA voarem, e no final a lei foi alterada e agora não existe debate nenhum. A mesma coisa relacionada com a possibilidade de indexação da CPR, que era algo já praticado no mercado e havia uma dúvida aqui ou ali, agora existe uma especificação na lei. E, por último, o que é o produto rural a que se refere a lei, né? Havia, em algumas situações, eu sei que, por exemplo, o Banco do Brasil não tinha muito essa dúvida, mas alguns players tinham sobre a possibilidade de usar o etanol como subproduto para lastrear uma CPR, o que já era feito de uma forma bastante recorrente, e a lei agora deixou isso absolutamente claro. Então, acho que a CPR ela avançou bastante nesse contexto. Claro que existem essas discussões sobre possibilidade de produtor rural, pessoa física, pleitear a proteção da lei de recuperação judicial. Acho que isso é um tema que merece talvez uns 2 Ukibar Days aqui, Cal. É um tema que tem paixões de um lado e de outro, um tema super interessante e que, na minha visão, vai caminhar para uma solução legislativa. Não tem como a gente trabalhar com decisões judiciais que vão para um lado ou para o outro sem uma previsibilidade para os participantes do mercado num nível razoável, né? Então, eu tentei fazer aqui um resumo da Lei 13.986, também tem a questão do imóvel rural, enfim, o imóvel rural e a sua relação com o estrangeiro. Agora, a lei ela traz um conforto bastante grande sobre a possibilidade do estrangeiro, e aí eu falo estrangeiro, tanto a pessoa física ou jurídica estrangeira, quanto a controlada por uma entidade estrangeira, ser beneficiária de garantia imobiliária ou receber o imóvel no âmbito de uma execução de garantia, no âmbito de uma transação ou dação em pagamento. Então, são também conceitos que mais ou menos o mercado tinha como opinião prevalecente, mas a lei não esclarecia desde o parecer da AGU. Então, essa lei ela foi muito boa a trazer a explicitação dessa possibilidade. Dá para melhorar a lei? Dá para melhorar a lei. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que ela trouxe vários conceitos interessantes, normas novas para produtos novos, normas novas para produtos já existentes, que tendem a favorecer a evolução do crédito rural. E aí, só para fechar a minha fala aqui, é uma maratona em 100 metros rasos, o que a gente pode avançar, além da melhoria, por exemplo, da 600? Eu acho que tem duas iniciativas muito interessantes aqui, sem prejuízo de outras que vocês possam levantar e das quais eu tenha me esquecido. Primeiro, é o CRA em dólar, CDCA em dólar, né? Na verdade, não é nem em dólar, né? É a indexação desses papéis a uma moeda estrangeira. A realidade é que eu escutei isso uma vez logo, não sei se foi do Moa, uma dessas pessoas que conhecem muito de agronegócio, com certeza é uma frase que viria do Moa, que é o seguinte:
o agronegócio já tem riscos, né? Você acrescentar um risco adicional de natureza financeira é pior para o produtor, para revenda, para o distribuidor e assim por diante. O fato é que o agronegócio, em grande parte, ele, não vou chamar dolarizado, mas ele já está sujeito a variações de preços no mercado internacional, justamente pela natureza das commodities produzidas. Então, dizer para o produtor rural que tem uma commodity que o risco que ele corre de moeda não é o da commodity, sim o risco da moeda local, é acrescentar um risco financeiro à atividade operacional desse produtor rural. Então, o mercado já está dolarizado, por assim dizer, né? É uma super simplificação, isso que eu estou falando mas o fato é que não é uma novidade a exposição do agronegócio ao mercado internacional. Então, eu acho que existe espaço, primeiro, para que, com base na lei, o CMN ele possibilite que investidores locais invistam também em CRA, em CDCA, em dólar, né? Porque a lei ela já permitia o CRA em dólar, mas exigia a regulamentação do CMN, né? Isso antes dessa lei que a gente está falando aqui. O que a nova lei trouxe foi permitir o CRA e o CDCA em dólar, mas só para estrangeiro. Então, para estrangeiro não precisamos de regulamentação, porém, para o investidor local, o CMN precisa regulamentar. Então, a primeira iniciativa aqui é pensar numa regulamentação do CMN que traga o investidor local. E aí, de que forma essa regulamentação vai vir? Se só o investidor profissional pode adquirir, ou investidor qualificado. Enfim, a gente pode pensar aqui em formas de fazer essa regulamentação, mas acho que é um bolso muito fundo, né, Moa, que seria super bem-vindo para o agronegócio. Outro aspecto importante no CRA em dólar é explicitar de uma vez por todas que a variação do valor nominal não está sujeita à tributação. Então, esse é um ponto que existe uma opinião, não vou dizer de consenso, mas de razoabilidade nesse sentido, mas o fato é que, quando se olha risco, é difícil que o risco seja tomado de forma absoluta, sem ponderação de taxa ou de alocação de responsabilidade, tá? Então, isso é em relação aos títulos em dólar, eu acho que tem um espaço enorme aí para avanço. Uma outra vertente, aí eu vou fechar minha fala, Cal, não sei se eu estou no prazo ou já passei, mas a criação, assim como existe para o fundo de investimento imobiliário, a criação de um fundo de investimento do agronegócio, né? Um FIAGRO, né, como o mercado apelidou. É claro que o fundo imobiliário que existe hoje, ele já permite que diversas operações do setor do agronegócio sejam neles realizadas, certo? A gente sabe disso. Você consegue, por exemplo, criar uma estrutura de sale-leaseback via fundo imobiliário, né? Um produtor rural vende seu imóvel para o fundo, depois faz o arrendamento e esse fluxo é o fluxo que vai trazer a rentabilidade para o investidor. A gente sabe disso, mas, por exemplo, fazer um fundo imobiliário que investe em CRA, assim como existe fundo imobiliário que investe em CRI, pode trazer uma liquidez interessantíssima para o setor. Então, é uma provocação aqui. É claro que esse fundo, idealmente, teria as mesmas características do fundo imobiliário, ou seja, com benefício fiscal, e a gente sabe que a discussão de benefício fiscal hoje não é simples, mas seria super interessante ter algo nesse sentido. Então, são dois temas aí que, sem prejuízo de outros que eu já mencionei e outros que a gente pode conversar, mas são dois temas que me interessam e que eu acho que podem ser interessantes para o setor do agronegócio, que são a regulamentação para investidor local de títulos indexados, o esclarecimento da ausência de tributação para variação do valor nominal dos títulos e, por último, a criação de um fundo de investimento com foco no agronegócio e, idealmente, claro, com os mesmos benefícios fiscais do fundo imobiliário. Então, acho que, fazendo um wrap-up aqui, são esses temas que eu gostaria de trazer para vocês. Estou à disposição e agradeço mais uma vez ao Cal, todo o time da Okibari e aos demais que estão aqui nesse painel super bacana.
Legal, Thiago. Obrigado. Eu acho que essa questão de títulos indexados no país é uma discussão de longa data, né? Eu acho que seria fantástico se o agronegócio conseguisse abrir essa porteira aí, mas é algo que se discute há muitos anos e tem tudo a ver com questões relacionadas à dolarização da economia e coisas desse tipo. Quem sabe a gente consegue mudar isso. Eu queria trazer a discussão, porque eu acho que a gente abriu muito, eu queria pedir para vocês fazerem breves comentários para a gente conseguir fazer a mesa rodar, mas eu queria focar em duas coisas que foram trazidas pelo Bruno e pelo João. O João falou, puxa, 6% já é uma taxa interessante, né? Por outro lado, o Bruno falou, mas o pessoal ainda acha que é tudo batata, né? E o João falou, temos que resolver o problema de assimetria de informação. Isso é fundamental para a securitização. Não existe securitização sem dados, sem informação. Existe um acadêmico que ele define securitização com uma palavra. Securitização igual informação. Então, quando a gente pensa, e a gente quer pensar sempre num mercado que cresce continuamente e cada vez mais democrático, cada vez mais pulverizado, tentando trazer financiamento para os lugares mais distantes do país, como é que a gente resolve essa questão da assimetria informacional? Como é que a gente resolve o fato de que ainda é tão desconhecido o agronegócio para o mercado de capitais? Eu não falo nem para o mercado de securitização, eu falo para o mercado de capitais como um todo, né? Quem é que se aventura aí para começar a destrinchar isso aí? João? Esse é um grande ponto. Nós apostamos muito no education, né, da gente ter um processo dos bancos, dos estruturadores, mostrando quem são essas empresas, apresentando para os investidores como essas empresas são montadas, qual é a capacidade de geração de negócios dessas empresas, mas nós estamos acreditando também muito, com o registro dos CPRs, a gente está acreditando muito também no cadastro positivo. A gente acredita que o cadastro positivo vai dar informações importantes para democratizar esses dados do agronegócio. Então é o seguinte, não faz sentido todos nós, grandes bancos, emprestarmos para boa parte das cooperativas, das grandes cooperativas, nós emprestamos clean. Não faz sentido que o CDCA dela ou que o CRA dela seja com garantia. Não faz sentido, porque o preço também não parece não justificar. O histórico, o cadastro positivo, o papel dos estruturadores, ele é fundamental para que a gente leve para o grande público o conhecimento de como que essa empresa quem é essa empresa e como que ela segue. Só tem um contraponto, sabe, Cal? Que é o seguinte, a gente está vivendo um momento complicado no agro, que é a recuperação judicial da pessoa física. Esse é um ponto que pode trazer, no futuro, alguma insegurança para eu diria que até um pouco mais do que alguma insegurança para o tomador de risco. O mercado está indo bem, a gente tem um potencial enorme, à medida que a gente vai mostrando o histórico desse cliente, e que por que eu tenho falado tanto da CPR? Porque a CPR mostra a capacidade, mostra em títulos registrados, a capacidade daquela agroindústria, daquele fornecedor, daquela cooperativa, quão robusta ela porque ela tem uma rede importante de fornecedores, de integrados, de cooperados, e isso, sendo levado ao grande público, vai nos permitir deixar isso mais claro, reduzindo essa assimetria, e aí o papel das empresas de cadastro positivo também vai ser bastante importante nisso. Só vou aproveitar que eu estou com a palavra aqui, Cal, e falar uma coisa que a gente só tangenciou, o Bruno falou um pouco mais sobre isso, que é a questão do seguro, a importância do seguro nesse processo. Isso reduz fortemente o risco, porque a gente
não só o seguro de intempéries, mas o seguro faturamento, ele complementa bem esse trabalho, e as opções que as destravaram e tem um mercado enorme para proteger ainda mais aquela produção e, com isso, ficar mais fácil de se fazer uma securitização. Só emendando, então, logo na sequência, eu vou tomar um café com a superintendente da SUSEP. A gente vai discutir justamente como a gente vai aproximar o mercado de seguros do mercado de capitais, né? Essa é uma das grandes questões que a gente quer trazer para o debate. Mas, voltando à pergunta, e aí, Moacir, Bruno, Tiago, como é que a gente resolve o problema da assimetria? A CPR por si só vai resolver? Como é que eu vou ter acesso a essa informação? Posso começar? Bem, a questão de banco de dados no Brasil é algo problemática, né? Nós temos, desde as fontes oficiais, aí, que você tem 2 órgãos federais para fazer o levantamento de safra, né, que é o IBGE e a Conab. Você imagina isso na vida do produtor, a quantidade de cadastro que ele tem, que a gente não consegue ter uma unificação disso tudo. Mas eu acredito que, ou seja, da forma, vamos dizer assim, pública, né, ou privada, isso já está avançando, né? A discussão que a gente tem naquele grupo, né, que eu comentei anteriormente, lá com o Ministério da Economia, com o próprio Banco do Brasil, existe hoje o SICOR, né, que é o sistema do Banco Central, e existe 1 milhão de críticas sobre esse sistema, mas tem dado, né? Então, se não é ele o modelo, se é outro, é algo que poderia ser público. As informações que estão aí dos produtores, públicos, porque eu digo, para aqueles investidores, para seguradores, inclusive para ter o histórico da propriedade, até para saber um produto diferenciado na venda de seguro, ou para os investidores saber o nível de risco que ele está se envolvendo. Então, isso a gente tem debatido, eu acredito que vai ter algo, né, a gente tem que pensar em algo, isso está na agenda do setor, não na velocidade que a gente gostaria, mas fora disso, a gente está vendo muita iniciativa, principalmente das agritechs, das fintechs, principalmente algumas voltadas para o agro, de como ter um banco de dados individualizado, sensoriamento remoto, com informações, vamos dizer assim, individualizadas dos produtores rurais. O próprio Senar, né, que é o braço técnico aqui da CNA, ele tem mais de 100 mil produtores de assistência técnica, onde nós temos todo o inventário da propriedade, né, o que esse produtor gastou, né, de insumo, o que ele teve de receita. Então, tem todo um histórico desse produtor, da parte produtiva, técnica e zootécnica, como da parte gerencial, né, do que esse produtor tem de fluxo de caixa, de custo de produção e tudo mais. Então, está faltando empacotar tudo isso, saber trabalhar, pensar como trabalhar isso com o mercado financeiro, porque informações existem várias e estão pulverizadas. A gente precisa concentrar e ver a melhor forma que o mercado precisa avaliar para ter essa informação necessária. E um último ponto sobre a recuperação judicial, a gente concorda que nesse primeiro momento tem um impacto para as instituições que realmente emprestam o dinheiro, mas eu acredito que, muito na linha que o Tiago falou, tem que ter uma solução legislativa. Então, a lei que vai vir, principalmente da parte da CNA, o que a gente tem trabalhado é para dar todas as garantias de transparência por parte do produtor. É um produtor que vai fazer o livro Caixa Digital, né, que vai ter todos os seus balanços declarados, né, que vai ter um período para pedir essa recuperação judicial, até mesmo para dar as garantias que o mercado precisa, para ver se realmente ele fizer uso dessa ferramenta, em último caso, e realmente no caso que isso vai estar bem claro para a pessoa que foi emprestar dinheiro para ele. Então, é um problema, mas isso vai ajustar, né? Tem condição de entrar novas ferramentas de análise de risco e a gente melhorar esse processo como um todo. Moacir, Tiago, alguma ideia de como é que a gente consegue melhorar esse tipo de assimetria e como é que a gente consegue trazer essa informação para o mercado de capitais? Cal, já começou um movimento, né? E aí que eu acho que é bonito essa criatividade que o mercado tem, tá? Como o Tiago ali bem falou, a regulação traz restrição à criatividade, mas dá maior previsibilidade para o investidor. Então, algumas operações já foram trabalhadas e estruturadas com a figura do seguro de crédito,
Tá? E como que se resolveu esse problema? Se resolveu com a famosa história da subordinação. Uma análise prévia de uma empresa independente, numa carteira com histórico de no mínimo 3 anos, tá? Você chega a um percentual de atraso, tá? E aquilo vai criando um colchão que a gente transforma numa figura do subordinado e até de um mezanino, onde a seguradora ela entrava com uma garantia na cota sênior que entendemos nós ser aquele investidor ou pessoa física ou com menos qualificação para correr esse risco. E a figura do seguro traz a segurança para que ele possa investir dentro da iniciativa privada ou da geração de riqueza do agronegócio. Então, se começou esse trabalho. Tá? Como o Bruno bem falou, e o CNA cresceu muito ao longo desses anos, e eu brinco, a figura do Bruno é a mais importante lá, depois do presidente, senão ele vai me bater. Mas o CNA tem realmente esse cadastro, o CNA vem trabalhando de uma forma muito, muito, muito eficiente para que isso permita ao sistema financeiro do mercado de capitais, enfim, o financiador, o investidor, a ter uma maior credibilidade no processo. Então, está se começando. Eu só acrescentaria uma figura em tudo que o João e o Bruno falou. Eu acho que o seguro é algo que vai vir. O seguro agrícola é fundamental e está evoluindo. Tenho conversado com alguns players de mercado. Agora, a figura do preço mínimo também é importante, inclusive para o produtor, né? É muito triste você ver um produtor, não de soja grande, mas um produtor de hortifruti desse interior brasileiro, de quem traz a comida para a nossa mesa e segura a inflação, ele tem que passar um trator em cima da berinjela que ele produz, porque ele não consegue nem o seguro, ele não consegue o financiamento, ele tem a dificuldade. Então, esse é o desafio. E me parece que a ministra e essa equipe está trabalhando muito forte, né, na figura do seguro agrícola, tá, principalmente para a agricultura familiar e pequeno produtor, e também na figura do preço mínimo, que vai dar o conforto, e a gente enxerga nos Estados Unidos esse papel fundamental que essa estrutura tem. Então, eu acho que a gente está caminhando, né? Falar que nesses últimos anos, tá, a evolução é fantástica. Escutar críticas que um Banco do Brasil ou os bancos eles não fazem o crédito é uma maldade. O crescimento foi em função deles. Óbvio que foi em função deles. E o mercado agora, tamanho do crescimento veio, ele vai navegar em conjunto com eles para que a gente se torne uma ferramenta melhor, tá, para o produtor rural, que é a oferta do dinheiro. Então, eu colaboro só com a informação de João, de Bruno e do Tiago, que são essas evoluções que a gente vai ter que fazer. Estamos caminhando, calma, estamos caminhando. Tá? Eu gosto, a Ecoagro, ela é só agro, né? Eu sou essencialmente o mundo agro e adoro pisar na terra, né? Então, você vê operações pequenas de 10 milhões, 15 milhões, que elas se transformam mais difíceis, mas são operações que já estão sendo bem vistas pelo investidor, que era o nosso desafio. E como que está sendo bem vista? Histórico, tá, de performance. Antes a gente tinha história para contar, hoje tem histórico para mostrar. Muda muito o processo, entendeu? Então é isso. Eu acho que o caminho está sendo trilhado. Legal. A gente tem uma pergunta para você. Eu só queria destacar aqui, o tempo está acabando, mas você trouxe aqui uma questão super relevante, né, que são o seguro de crédito para essas operações. A gente imaginar que investidores, principalmente pessoas físicas, que muitas vezes é o que a gente está olhando como a solução mágica para financiar vários setores da nossa economia, acreditar que eles vão ter conhecimento e discernimento para avaliar riscos, é muito difícil ver esse cenário. A seguradora resolve esse problema e a seguradora passa a ser essa especialista, passa a ser esse profundo conhecedor de um determinado segmento econômico, com dados, com informação, com inteligência, e aí sim o processo se torna mais simples porque você está vendendo o risco de crédito da seguradora. Certamente isso é um caminho, e eu acho que aí o mercado do agronegócio inovou lá atrás quando trouxe as primeiras operações com seguro de crédito. Mas eu queria chamar rapidamente o Douglas, porque tem uma pergunta, eu acho que é para você. Boa, se você puder. Douglas, vai lá.
Está sem som. Douglas, sem som. Não. Me ouvem agora? Sim. A gente tem uma pergunta da Ana Lúcia Soares. Ela disse que gostaria de ouvir a Ecoagro sobre como fomentar a utilização do CDCA no mercado sem ser como apenas um empacotador de lastro para CRA. Ela especificou aqui que é para a Ecoagro, né? Então fica com o Moacir essa. Tá bom, eu vou pedir ajuda do Dr. Tiago, tá? Para me complementar, de Bruno e de João. Vou pedir ajuda de todos. O CDCA não só nesse sentido, é como o próprio Tiago evoluiu. Eu vou citar um exemplo de uma empresa que tem como, ela emite o CDCA, mas eu tenho como garantia um estoque, por exemplo. Tá? O CDCA hoje, ele abrange uma série, não só os recebíveis, mas como uma série de processos. Tá? O estoque é um exemplo clássico. Tiago, me ajuda aí, Tiago, para a gente ir podendo responder a Ana no sentido mais prático da palavra. O CDCA, ele é um instrumento de dívida para a agroindústria, né? Ele não vai ter a abrangência que o CRA tem. O CRA, ele vai poder capturar a agroindústria, mas ele captura também o produtor e captura também a trading, enfim, o cadeia de insumo, né? A cadeia de insumo. Então, o CDCA, ele tem... Claro que ele é um instrumento interessantíssimo, porque ele tem o mesmo tratamento tributário para o investidor do CRA. Então, você poderia fazer uma oferta pública de CDCA, poucas já foram feitas até agora, mas ele tem uma utilização mais limitada, ele é mais focado no endividamento da agroindústria, né, do miolo do agronegócio. Dá para fazer, acho que é uma ótima provocação, mas ele tem uma utilização mais delimitada. E só para fechar o comentário, um outro aspecto importante que não é jurídico é o apetite do investidor. Hoje, o investidor de mercado de capitais que olha para o agronegócio conhece o CRA. Né? Ele conhece o CDCA, mas ele fala, mas peraí, se você fizer um CDCA, você tem que explicar por que você não fez o CRA. Né? Então, o CRA, hoje, ele adquiriu uma força tão grande, acho que nas bases de distribuição das instituições financeiras, que muitas vezes é mais difícil você trocar o instrumento de captação, muitas vezes sendo possível a captação por meio de um CDCA. Legal. Douglas, quer fazer a última? Rapidinho, vai. Assim, eu vou fazer uma que veio exatamente uma pergunta, né? Veio um comentário aqui do José Luiz Bassani sobre educação financeira no agro. E aí eu só queria levantar a oportunidade aí para o Bruno, da CNA, para ele falar as iniciativas que a CNA tem feito em relação à educação financeira do produtor, né? Educação financeira do cara que está na cadeia do agronegócio. Que o Bruno já compartilhou com a gente que tem algumas iniciativas nesse sentido da CNA, e aí o Bruno pode ficar aí à vontade para comentar. Legal, ótima pergunta. Vou pedir pergunta. para você ser muito sintético, porque a gente está no nosso limite de tempo. Ok. Bem, então assim, a gestão, vários diagnósticos que fizemos com os produtores é apontado como principal deficiência que ele tem no processo produtivo. Então, a gente iniciou um processo de assistência técnica e gerencial. Então, é um técnico especializado numa cadeia produtiva que visita esse produtor e dá as orientações técnicas baseado no planejamento econômico da fazenda. Então, esse é um aspecto prático. Além disso, o Senar tem vários cursos, desde o mais básico ao mais avançado, na parte de gestão de propriedade rural. A gente tem pós-graduações, a CNA hoje está com a faculdade CNA para capacitar técnicos e esses técnicos indiretamente dos produtores. Então, de uma forma bem sintética, são várias iniciativas com vários graus de avanço em relação ao tema, desde o produtor mais básico àquele que quer fazer algo mais aprofundado. Legal, Bruno, muito obrigado. Gente, infelizmente, o tempo acabou. A Monique já apareceu aqui, já está olhando feio para a gente. Eu queria agradecer pela riqueza do
das apresentações, do debate. Acho que a gente teve acho que algumas coisas saíram daqui, eu saio daqui com algumas informações importantes. Eu acho que espero que os participantes desse painel também, sobre desafios que a gente tem que enfrentar, a questão do maior conhecimento, a questão da gente conseguir desenvolver um mercado de seguros que tenha desenhe para cada tipo de segmento específico, a questão dos fundos de investimento, que eventualmente podem sair como uma solução para a gente tentar equacionar, principalmente aquele pequeno e médio produtor que talvez nunca vai conseguir chegar no CRA. Acho que a gente tem aqui algumas iniciativas e algumas ideias importantes que a gente pode continuar o debate em outra oportunidade. Eu vou passar a palavra agora para a Monique e, mais uma vez, Moacir, Tiago, João e Bruno, muito obrigado. Eu agradeço profundamente a participação de vocês e eu espero que a gente continue esse debate em uma próxima oportunidade.